bastante desafiante, né? Eu acredito que eu fiquei pensando assim, o que é que você poderia falar em relação à busca do caminho espiritual? Isso é uma coisa, uma gama absurda de possibilidades, né? Mas eu tentei falar algo que tem correlação com a realidade em si, o porquê da existência de uma busca do caminho espiritual. E o sentido que eu encontrei para isso é que a busca espiritual, ela é o sentido da vida. A vida existe porque existe a busca, essa busca. Essa busca é a finalidade da existência da vida, né? Então vamos começar. O sentido da vida é, em última instância, o nosso encontro com a nossa realidade espiritual, né? Se libertando da ilusão do mundo de Maia. E isso se aplica para tudo que vive no universo. Portanto, a meta universal é a busca pelo caminho espiritual, seja de forma consciente ou não. Porque tudo que evolui de forma consciente ou não consciente, ela faz essa busca do espiritual. A evolução ocorre de forma ordenada e inteligente através dos sistemas solares, dos planetas e no próprio homem. Cada esquema de manifestação ocorre em 7 níveis, etapas ou planos diferentes, e cada um deles também se subdivide em outros 7 aspectos de forma recorrente. Ou seja, isso aí, a setoplicidade da existência na evolução, ela vai se quebrando em 7, né, subciclos, assim sucessivamente. São 7 reinos de vida em evolução. Partindo da primeira essência elemental, passando pela segunda essência elemental, indo para a terceira essência elemental, aí a partir de então a vida mineral, a vida vegetal, animal e a humanidade. Até chegar à condição de homem integral, a mônada que evolui, após passar pelos 3 reinos elementais, adentra nos 4 níveis que são a vida mineral, vegetal, animal e hominal, manifestando as características concernentes a cada um deles, já que tudo na natureza tem o seu correspondente no homem, sendo ele mesmo a síntese de tudo. Ou seja, o homem é um ponto culminante do processo evolutivo, no qual ele vai abarcar todas as possibilidades evolutivas, e ele vai ser a ponte entre o reino material, ou a vida material, e a vida espiritual. Então, dessa forma, encontraremos o homem já tendo passado estritamente pela evolução direta por esses reinos, aqui nesse nosso momento atual, já se encontrando no estágio atual como um homem propriamente dito, no 4º globo da cadeia planetária, desenvolvendo essas mesmas características da sua forma de perceber o mundo ao seu redor. Então, esse processo de evolução humana ocorre em esquemas chamados de cadeias planetárias, onde se processa em etapas cétuplas, como eu já falei, em globos classificados de A a G, de forma que o nosso atual, que é a Terra, é o globo D. Cada etapa vivenciada pelas mônadas vão se descartando seus veículos de manifestação e vão ocupando novos veículos, na medida em que essa vaga de vida vai passando através dos globos. Você pode explicar o que é mônada? A mônada é a essência dos 3 princípios superiores, Manas, Buddhi e Atma, né? A essência divina, né? Essa trindade essencialmente é representada nesses 3 princípios da mônada. As 7 sub-raças, né, nesse plano evolutivo, 7 sub-raças correspondem ou completam uma raça raiz. E 7 raças raízes formam um período mundial, ou seja, de um globo. 7 períodos mundiais formam uma ronda, chama-se ronda, 7 períodos mundiais. Essas 7 rondas, dessas rondas, 7 são para formar uma cadeia planetária. 7 cadeias planetárias formam um esquema de evolução, e 7 esquemas de evolução formam o sistema solar. Olha, gente, é uma coisa assim
inimaginável a quantidade de tempo que está envolvido nesse processo que eu destrinchei agora. Ou seja, para você fazer um exercício assim de como isso se processa, é que vidas que você vai ocupando, veículos e veículos e veículos, se tornando nessa vaga de vida, passando por esses reinos todos, os elementais, vida mineral, vida vegetal, animal e hominal. Isso, nesses erros de tempos, imagine, faça um exercício assim para ver quanto se vivenciou para chegar no ponto em que nos encontramos agora. Nós estamos na metade desse processo do chamado cadeia, no quarto globo, e já temos passado um pouco mais da metade dessa realidade. Então estamos na quinta raça, na quinta sub-raça. Eu fiz esse esqueminha aí para ir mostrando como a vaga de vida vai evoluindo nos globos, né? Chamada cadeia planetária. Então a leva de vida vai chegando, né? Essa estrelinha representa a primeira leva do elemental, de vida elemental. Aí chega a outra, né? A segunda leva, a terceira vem depois dela, né? Aí vem já o reino mineral, depois o vegetal, depois o animal e por final o que representa a vida hominal. Então, quando ocorre isso no primeiro globo, são 6 globos, sem contar com a Terra, que é o do meio, né? Então são 7 com a Terra, 3 aqui de um lado, 3 do outro. Eu botei aí, botei até a palavra para azar, porque esses aí não são globos propriamente desses, esses bolas pretas que eu coloquei, esses ciclos aí, eles estão representando o período em que há o recolhimento de vida após a existência dessa vaga de vida em cada um desses globos. Então ocorreu até aí então a preenchimento do globo A. A leva de vida preencheu todas as possibilidades, aí começa então a recolher o Pralaya, certo? Que vai para essa situação aí nas bolinhas pretas, simbolicamente representando o Pralaya. Tá entendendo? Não é que seja assim, gente, não entenda que isso é de fato como ocorre o processo em si, mas isso é mais para entender a lógica da coisa. Tá entendendo? A leva de vida vai se recolhendo uma a uma. Pela ordem de chegada, é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair. PEX. Aí, depois desse processo do Pralaya, começa a nova leva de vida no globo B, da mesma forma que começou no A. Vai passando a leva de vida, vai complementando aí, até formar a completude do globo B, as sete e os 7 reinos. Né? Aí vai em frente. Né? Pralaya, certo? Vai indo. Chamada noite, né? A noite, o processo do obscurecimento, né? Na qual a vida entra no processo de recolhimento. É a noite o globo representa o dia, essa bolinha, esse círculo, esse globo escuro é a noite, né? Vamos dizer assim. E aí vai o processo. É bom também ter entendimento que esses níveis dos globos eles estão emparelhados, ó, 3 de um lado e 3 do outro, e a Terra é no meio aqui, ó, B, globo T. Então o A com o G, eles estão num nível em que manifestam a capacidade de vida mineral. Ali no B, vegetal, B e F, tá? No nível onde ocorre a manifestação na forma vegetal, equivalente a vegetal, e C e E animal. Certo? Aí D é que há a possibilidade do homem. Então a leva de vida agora está passando para D, está na leva animal, tá vendo? Aí da C vai para o Pralaya. Esse momento é onde há a chamada queda desse Pralaya. Passa então a manifestação no globo D, é a queda, onde vai ocorrer a queda, chamada queda, porque o reino que vai compor o homem aí, ele vem numa linguagem simbólica lida como uma queda, que é uma entidade uma inteligência muito elevada, que cai nessa condição aí. E ela, você vê, ela é única, né? São 3 de um lado e 3 do outro. O processo se passa e vai então novamente um novo Pralaya. No caso, a queda no plano da matéria. Esse se chama queda porque cai no plano da matéria, exatamente. Né? Cristalizado. Então,
Agora vai no processo, isso é o que chama de processo de involução até a Terra, e da Terra parte no retorno para o campo espiritual, o retorno à condição espiritual. Então ela está aí, a leva de vida já no retorno, no processo de um novo globo. Desse novo globo entra em Pralaya, desse Pralaya para um novo globo, que aí está levando a leva de vida equivalente à vida vegetal ali do globo B, novo Pralaya, e depois desse Pralaya vamos para o último globo, que é o G. Termina aí? Claro que não, né? Depois dessa situação aí, vai o processo continuar. Isso aí é uma leva de vida, né, que passa numa cadeia. Tem que ocorrer, essa mesma leva de vida tem que ocorrer 7 vezes para formar uma ronda. Depois de ocorrer esse giro 7 vezes, é que se formou aquilo que a gente chamou de uma ronda. 7 vezes isso aí. Então vai ocorrer isso aí 7 vezes mais. 7 vezes 7, 49. Para conformar uma cadeia completa. Eu mostrei isso aí só para vocês exatamente ter uma noção aproximada. A cadeia planetária, essa nossa que nós estamos, é considerada terrestre, porque ela que se encontra crucificada na cruz do Espírito e da matéria. Então eu botei aqui essa cruz aqui embaixo, aqui, num ponto que representa a Terra, porque ela já remete para aquele símbolo do tal, ou Kuisansata, que está do lado direito em amarelo, né, que é um símbolo que é muito visto na cultura egípcia, né? Várias figuras segurando esse símbolo aí como se fosse uma chave, segurando na mão. Você vê várias figuras segurando ela na mão. Então ela representa o que exatamente isso aí? O círculo é exatamente o círculo do tempo que ocorre nessas manifestações em evolução dessa forma cíclica, girando, 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 girando. E essa cruz aí representa o momento em que há essa dita queda, na qual há um momento em que há uma prisão, vamos dizer assim, de algo supremo no mundo material, ou seja, a cruz da matéria, né? O que está em jogo aqui é o processo de percepção, é a consciência, né? E a capacidade de manifestar a expressão no campo da evolução, né? Aí eu botei aqui embaixo aqui, falando que o gênio artístico, grande artista, ele faz esse processo ocorrer várias vezes durante a sua vida. Como assim? Ele pega, o processo de criação, ele é análogo a isso aí. Então o que ele pega as coisas do campo da ideia e transmuta aquilo em realidade material, numa obra, num quadro, numa escultura, numa música, numa poesia. Ele faz isso várias vezes na vida. O processo dele de criação é repetitivo. Então esse repetir dele no processo de criação representa esse mesmo processo que vai se repetindo ad infinito. Tá entendendo? Então ele representa isso aí, fazendo através das suas obras cada vez mais elaboradas, né? Ele vai, com o passar do tempo, fazendo com que a coisa seja melhor expressa na obra de arte que ele está produzindo. Então ele chega a um ponto de maturidade na obra de arte dele, ele consegue fazer o que chama de uma obra-prima, né? Como Michelangelo fez um Davi de Michelangelo. Aquilo ali é uma obra-prima, então ele apurou aquilo no processo de vida dele. Então é a mesma coisa a evolução, para a gente ter uma ideia de como a coisa se processa. A cruz da vida que eu estava falando é a cruz fixa, que representa os signos de Aquário lá em cima, embaixo o Leão, o Touro do lado esquerdo e do lado direito o Escorpião. São signos fixos do zodíaco. E essa cruz é fixa porque o que ela representa? É exatamente isso, as forças que são potenciais da natureza, elas estão fixas nessa cruz simbólica, na matéria. Ou seja, e aqui eu botei, cada ano solar representa esses 12 passos na evolução, porque cada signo do zodíaco somados vão dar, na totalizada, 12, mas esses 4 são os que representam os signos fixos, tem os cardinais, os fixos e os mutáveis. Cada ramo desses são 4, representa 4 signos.
Então, o que se leva em consideração aí são signos fixos. Então, aqui está dizendo, no cada ano solar representa 12 passos na evolução que o indivíduo ou a humanidade coletivamente tem que dar, à medida que vai aprendendo as lições de cada signo, que cada signo representa dentro das circunstâncias da vida. A cruz fixa dos elementos, dos 4 elementos na matéria, representada pelo signo de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Este aspecto é o simbolizado na esfinge, aquela lei que está no canto, símbolo da união do espírito e da matéria. Daí dizer, decifra-te ou te devolve. Porque isso existe um mistério relacionado com essa realidade da esfinge, que é exatamente isso aí que eu estou falando. O homem, como microcosmo, representa a síntese da evolução. É dito que o homem sofre a influência do zodíaco, atingindo seu pico em torno dos 35/36 anos de idade. Por que eu estou falando isso? Porque eu inventei? Não. É uma lógica que você vê, o processo que eu mostrei da própria manifestação das cadeias, das ondas, coisa e tal, no meio do processo ele atinge um pico. Que pico é esse? O homem ele vive em torno de uma média simbólica de 70 ou 77 anos de vida, mais ou menos. É a média simbólica disso aí. E a metade disso aí é mais ou menos aí, em 35, 36 anos de idade. Se você somar 36 mais 36, dá 72 anos de idade. É um número altamente simbólico, inclusive é utilizado pelas escolas de esoterismo. A Kala Chakra, por exemplo, ela tem o número 72 como algo da realidade que conforma aquele ciclo do tempo. Os próprios hebreus, eles têm também o entendimento dos 72 gênios ou 72 nomes de Deus, que representam esse ciclo também, que são energias, são potências que são chamados gênios, que representam cada momento deste que vai girando em torno do ciclo, como ele vai fazendo. Então, esses são como inteligências que regem esses pontos do ciclo, quando ele vai acontecendo. E esses pontos aí que estão representados pelos signos fixos, eles representam uma realidade muito importante, que é a cruz fixa da imaterial e intangível da própria matéria, do espírito e da matéria. Então tudo mais se conforma no girar em torno dessa cruz fixa no tempo e espaço, fora do tempo e do espaço. Ela é manifesta, mas na manifestação ela obedece essa fixação aí. Então o homem, como microcosmo, representa a síntese da evolução. Né? Eu já repeti isso aí. Daí se dizer que o 35, 36 anos é a idade da razão, porque ele exatamente está no processo em que está equilibrando na vida dele as duas fases, a fase mais material, que vai até os 35, e dos 35 que vai diminuindo até o final da vida dele, essa questão material, e indo para o campo mais espiritualizado, da sabedoria, da vivência, da experiência, da sabedoria propriamente dita, né? Então, aí, a partir daí, dos 35, a sabedoria vai crescendo. Aí eu botei aqui uma referência sobre a lenda do rei Arthur, que simbolicamente a retirada da espada, não sei se vocês todos conhecem a história. A espada representa o elemento ar, metal é o ar, né? No homem o ar. E incrustada na pedra, que o jovem Arthur ele vai no momento lá, há uma competição, e vários homens, os mais fortes do reino, estavam tentando retirar essa espada da pedra, uma pedra lá, e ninguém conseguia. Todos eles tentavam, faziam muita força e não conseguiam tirar essa espada dessa bendita pedra. Chega o jovem Arthur, muito inocente, puro, e olha para aquilo ali e acha assim uma coisa fantástica. Ele achava que não tinha a menor possibilidade de fazer aquele feito que os caras estavam tentando, aí até ficam brincando, vai lá e tenta. Aí ele vai, né, todo assim, aí como quem não quer querendo, pega no cabo da espada e ela sai completa. Todo mundo se espanta, né, com isso aí. Então isso aí está representando o quê? É exatamente a espada encostada na pedra, ou seja, o reino mineral representado por essa fase que nós passamos na Terra, né? O reino mineral é o reino que dita as regras nessa nossa realidade,
E ele, pela pureza que ele representava, ele puxa pelo que é a espada que representa o mental, ou seja, a pureza mental necessária ao candidato à ascensão espiritual, para que possa utilizar o poder por ela conferido, sem que para isso seja em benefício próprio. Ele já tem aquela essência purificada e a sabedoria, apesar da tenridade de um ser evoluído que tem a capacidade de utilizar aquela espada simbolicamente em bem da humanidade, pelo bem da humanidade. Essa purificação também está representada na arte da alquimia dos metais, que são extraídos da natureza e que passam por um processo de transmutação representado. Eu botei aí errado porque eu estava digitando e não fiz o acerto, mas é porque ele é transmutado pela pedra filosofal, que é um trabalho que é tentado fisicamente pelos alquimistas na Idade Média, e ainda hoje existem alquimistas, mas muito embora não se... O que a alquimia representa é exatamente um paralelo importantíssimo com o campo psicológico que o homem passa nessa evolução dele, que está associada à obra que se chama alquimia. Então, as pessoas naquela época que tentavam alquimia, muitos deles tinham a finalidade de obter verdadeiramente o ouro alquímico, né? Através da descoberta da pedra filosofal, que ia transmutar esses materiais em ouro. Mas isso era a vã busca, porque a verdadeira busca, o verdadeiro alquimista, ele fazia isso como um processo correlato com o interno dele, o campo psicológico dele e o interno dele, que ia fazendo para e passo essa transmutação da realidade interna com o processo externo. Então a busca que ele fazia na simbologia alquímica, ele encontrava a solução externamente daquilo que estava buscando externamente fora, dentro dele, tá entendendo? Então ele fazia a alquimia interna dele. Só que poucos realmente compreendiam de fato isso aí. A outra correlação que eu queria fazer é exatamente com o tarô. O tarô tem 22 arcanos, né, maiores, que faz a síntese do processo da manifestação como um todo. Então, esses 22 arcanos, eles fazem a síntese de tudo que possa ser possível e imaginável em termos de manifestação. E os 56 arcanos, que somados dá 78 com os 22, esses representam os 4 elementos, né, que são os 4 naves, fogo, ar, terra e ar. E cada um deles tem 10, são numeradas de Ás a 10, né, são 10 cartas numeradas. E tem as cartas da corte, são 4. Cada uma delas vão representar um elemento, né, 4 naipes, cada naipe deles tem 4 cartas da corte e as 10 cartas. E a interação no jogo dessas cartas, na leitura dessas cartas, é a interação do elemento fogo com a água com o ar, o ar com a terra, e assim sucessivamente. Então, quando eles vão fazendo esse jogo, cada naipe ele possui os 4 elementos, através dessas cartas que eu falei. Então, tem um autor que eu tenho um livro dele, é o G.O. Mebis, que é um russo, que tem o livro dos arcanos maiores e dos arcanos menores. Lá ele dá para e passo como se processa essa parte da iniciação através das cartas do tarô, que é a passagem, não necessariamente na ordem como ele expõe lá. Inclusive ele orienta exatamente isso, diz que cada ser humano ele vivencia essas etapas de acordo com o que ele está vivendo na vida, em que ele está vivendo nesse momento, presente momento, na reencarnação que ele está vivendo. Então ele pode estar desenvolvendo naquele presente momento o naipe de espadas, né, que é um naipe bastante elevado dentro do jogo do tarô, né. Um naipe assim, associado a um grande sofrimento, de espadas. Então, dando continuidade à nossa amostra aí, desta forma vamos encontrar a grande maioria da humanidade, né, fazendo analogia com o que eu estou falando, seres com características predominantes na evolução mineral.
possuem desta maneira tendências predominantes à acomodação, tal qual os minerais que, caso não haja um estímulo externo, porque o mineral é o que? Aquilo que não tem mobilidade, não tem, tem fixidez na natureza. O que é que movimenta os minerais? Os intempéries da natureza, o fogo, o ar, o vento, as ações naturais é que fazem com que o elemento mineral ele evolua. A evolução dele não há vontade, no caso aqui, como nós entendemos, nós compreendemos como tal. Não há desejo, a pedra vai ser desse canto para ir para outro canto, não existe isso. Então, a natureza é que dá a mobilidade do mineral. E fazendo a correlação com o homem é exatamente isso. Caso não haja um estímulo externo na natureza, existem mudanças. O homem resiste a mudanças. Eu estou dizendo isso, gente, fazendo uma comparação, porque realmente o homem representa isso. Isso não é vamos dizer assim, uma comparação tola, não. O homem é a síntese disso tudo. A gente não esquece dessas coisas, não dá a devida atenção a isso. Então, lembremos que se trata aqui de características predominantes, já que todas as quatro estão presentes. Quando as características da vida mineral predominam nos homens, eles manifestam esse estado primordial, sendo brutos e pouco complexos, até os mais especializados e forjados nas intempéries da natureza. O sofrimento físico, simbolicamente, para o homem é exatamente isso aí. O sofrimento físico, ele é o moldador do homem mais com o temperamento mais mineral. Está entendendo? É isso que eu quero dizer. Que o homem mineral, com a capa, não é que ele seja mineral, ele está mais naquela característica do que as outras. Ele tem mais aquilo forte. Então, isso é que vai forçar as agruras físicas da natureza, é que vão formar a evolução dele. Então, metais como chumbo, ferro, representam tipos mais básicos, até o ouro ou platina, que são os mais qualificados, né? Então, dentro do próprio reino mineral existem as melhorias que você vai, como metal, vai ocorrendo como mineral, seja o que for. Os cristais, que também são minerais, representam algo bastante elaborado nesse reino. Inclusive, o cristal está muito forte ligado dentro da simbologia do budismo com o Buda. O Buda da compaixão, ele é comparado com uma alma de diamante, que é o processo de você imaginar dentro da natureza o diamante é a substância que passa por os mais severos provações para se transformar naquela pedra que se transforma no diamante. Então é pressão, calor, vulcão, o que você possa imaginar ocorre para que ache essa. Então não é à toa que ele é comparado com a alma do diamante. Seguindo nessa analogia, existe um homem com as características do reino vegetal dentro da nossa realidade. Nessa condição, o homem já interage efetivamente com o seu entorno, realizando trocas com o meio ambiente e, apesar de sua mobilidade ser tolhida, seu relacionamento com a luz provê o seu crescimento e a busca de alcançá-la. O vegetal já é um passo mais na frente na evolução, e o homem que tem uma característica muito forte nesse aspecto, ele já é aquele que não é como mineral, ele já tem uma tônica de buscar, de tentar se mover em algo, para a busca de algo, e esse algo é a luz. A planta nasce e busca a luz. Muito embora a mobilidade dela seja pequena, muito embora exista, a gente até não percebe. O campo de ação da mobilidade de uma planta é pequeno, mas existe, e ela vai para lá, vai para cá. Existe até aqueles filmes que mostram uma gravação em que muitas horas ocorrem em poucos minutos, em poucos segundos. Aí você vê a planta se mexendo, vai para lá, vai para cá. Os braços, como se os braços tivessem braço, se mexe, tenta pegar uma coisa. Alguns realmente vão e pegam, como o maracujá vai e faz aquelas. Então ela se mexe mesmo, ela tem vida e se mexe. Né? Se movimenta. Que até no raiz, né, já ela se comunica. Exatamente. O mundo oculto da planta tem uma interconectividade muito forte com as outras do seu reino. Subterrâneo. Né? Subterrâneo, exatamente. Então, ela vai. Dessa forma, dentro do reino vegetal, vamos encontrar as analogias perfeitas que correspondem ao homem, no homem aquilo que representa.
a humilde relva do campo, os delgados e resistentes bambus, ou o frondoso carvalho, ou mesmo uma gigantesca sequoia. Uma sequoia é uma árvore gigantesca que existe lá na Califórnia, talvez Lígia aqui conheça, o Parque das Sequoias lá, eu tenho um monte de vontade de conhecer. Encontra correspondência com o homem. Então, uma árvore milenar daquela, uma sequoia daquela, não se pode comparar a uma grama, uma relva, entende? Então, o valor que está agregado àquele ser ali, ele é um ser de uma riqueza fantástica. Vidas e vidas vivem em função daquela árvore. Aves, animais, pequenos mamíferos e coisa e tal, insetos, e um absurdo de coisas que estão sendo processadas ali e a gente não se dá conta disso. E uma vivência de séculos. Séculos, além de séculos, até mais de 1000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Aí eu já dentro desse assunto das plantas, eu estou aqui me referindo a Paracelso. Paracelso, um grande médico da Idade Média. Ele era alquimista, né? E ele fazia muita pesquisa no reino do vegetal. Então ele tem um livro que é As Plantas Mágicas, a Botânica Oculta das Plantas, né? É tudo reino vegetal. Então ele caracteriza aqui, eu botei esse quadrinho aqui, as plantas da terra, as plantas da água, os elementos, né? Fogo e ar. Por exemplo, a planta da terra, o perfume da planta da terra é suave, né? O sabor dos frutos é açucarado, a cor das plantas ou flores é amarela, predominantemente, se ele faz um genérico, né? A forma das plantas ou flores ondulada, o volume das plantas ou flores pequena, e assim vai. A água não tem perfume, geralmente não tem perfume, as plantas têm característica da água, é ácido o sabor, e assim vai. Estou só mostrando para você ver que existe um estudo muito sério. Esse cara era de uma sabedoria fantástica, o Paracelso. Então eu botei aqui um trechinho aqui rápido para a gente dar uma olhada, assim, que ele atribuía o zodíaco às plantas. As características das plantas são dadas pelo zodíaco também, tal como o homem. Então, aqui as plantas que se acham sob o signo de Áries são quentes e secas. O elemento fogo predomina nelas. Finalmente, sua forma oferece semelhanças mais ou menos longínquas com a cabeça, ou seja, com a cabeça humana mesmo, nas suas partes secundárias. Os olhos, o nariz, a língua, os dentes, a barba, tem flores amarelas de sabor acre, as folhas e o caule são débeis, com suas pétalas. O perfume por exemplo, a mirra, né? As plantas do signo de touro são frias, secas, nelas predomina o elemento terra. O sabor será, portanto, acre, o cheiro suave, tem caule muito comprido, elevam eflúvios aromáticos. Gente, eu estou mostrando isso para vocês verem que realmente a coisa funciona em tudo que está manifestado. Então, e os ciclos? No dia que uma planta nasce, ela está sob essa regência de um signo tal. Ela tem as mesmas possibilidades de evolutivas que são dadas a gente com as influências planetárias, que estão nessa síntese dos 7 aí. Aqui, mais reforçando ainda a questão do valor das plantas e a simbologia delas, no livro aqui do Zanoni, de Edward Bovelito, é um escritor inglês que é muito citado, inclusive, pelas obras da Teosofia de Blavatsky. Ela fala muito dele, né, tem muitas citações. Aí o trechinho é o seguinte: pode as plantas que a primavera cria empregar-se não só na conservação e restituição da saúde humana, mas também para alcançar-se a imortalidade espiritual? Se um estrangeiro, respondeu o mestre, era o mestre de Zanoni, se um estrangeiro tivesse visitado uma tribo errante que não conhecesse nenhuma das propriedades das ervas, se este viajante tivesse dito aos selvagens que as ervas que pisavam cada dia com seus pés estavam dotadas de muitas e potentes virtudes, que uma podia restaurar a saúde de um irmão que estivesse às portas da morte, que outra reduziria o idiotismo, o homem mais sábio, que uma terceira faria cair morto no chão o seu mais valente guerreiro, que as lágrimas e o riso, o vigor e a enfermidade, a loucura e a razão,
a vigília e o sono, a existência e a dissolução, se ocultavam naquelas desprezadas folhas, não haveriam tido por um feiticeiro ou por um homem mentiroso? Em relação à metade das virtudes do mundo vegetal, a humanidade está ainda nas trevas da ignorância, como os selvagens a que me referi. Há faculdades no nosso interior com as quais certos vegetais guardam uma notável afinidade e sobre as quais exerce um grande poder. Ou seja, para você ter uma noção de que as ervas, e ter um conhecimento de quem domina esse conhecimento mais profundo dessas ervas, elas tiram o que quiser delas. Os adeptos, verdadeiros adeptos, utilizam isso em benefício da grande obra, né? Não é com intuitos de egoístas, não. Então, pode até passar desapercebido que as características dos reinos da natureza têm um profundo relacionamento com o homem, mas a medicina teve contribuições fantásticas nesse aspecto, como a contribuição de estudiosos como Samuel Hahnemann, um alemão que desenvolveu a homeopatia, com sua técnica de extrair o princípio da natureza que tinha correlação com as peculiaridades psicológicas dos seus pacientes. Terapias como a criada pelo Dr. Edward Bach, um inglês, que utilizava 38 essências florais para tratamento de várias afecções oriundas do estresse, depressão e sentimentos desagradáveis. Olha, essas pessoas intuitivamente e com pesquisa descobriram essas características e isso não tem limite, não. Se você cair a fundo na pesquisa dessa coisa, você vai extrair coisas fantásticas, como o trecho do livro de Zanoni fala, né? Então vamos em frente. Segue-se agora com o homem que predomina as características do animal em que vive nele. Este se caracteriza no agir mais de acordo com o estímulo externo. E esse estímulo vai fazer com que se esforce e lute para que sobreviva. A questão agora já é da luta pela vida, sobrevivência. Então, sendo a característica do animal a locomoção, este pode se locomover ao seu bel prazer, este tipo vai de encontro àquilo que precisa para a sua sobrevivência. Ou seja, daí as possibilidades já de, quando entra na outra leva de entendimento, que seja o elemento ar, o homem, ele vai desenvolver através do fogo, né? O desejo, que representa o desejo, essa questão aqui que eu estou falando. Mas deixa isso para mais para frente. No reino animal, nós encontramos as mais variadas espécies que têm correlação com o homem naquilo que possui como destaque no seu comportamento. Temos vários povos ao redor do mundo que utilizam essas características para classificar o caráter do homem. O zodíaco, como sempre estava falando, tem uma simbologia que apresenta algo sintetizado em determinadas características de animais. Ou seja, o zodíaco ele apresenta os animais, principalmente o chinês, que tem todo composto de animais. Essas características não são coisas por acaso, não. Elas realmente representam uma síntese que está representada no que o homem manifesta. Então, simbolicamente, tanto o animal como o homem, ele tem aquela característica que realmente, se você observar, ele realmente ocorre. Nesse sentido, aquilo que caracteriza o touro é bastante diferente do que o leão representa como animal, né? Então, e isso está representado no zodíaco do Ocidente, no símbolo do touro, o leão. Nesta altura, tem essas três formas de classificar o homem, ou seja, no reino mineral, vegetal e animal, mostram basicamente forças instintivas que ocorrem total ou parcialmente sob a égide da natureza, de forma que se não for forte o aspecto mental, prerrogativa única do homem. Temos tipos mais ingênuos e imediatistas em suas necessidades básicas, até mesmo puros e inocentes na sua estrutura primordial, ou seja, o homem que não tem esse desenvolvimento muito para o campo do mental, que caracteriza a própria leva hominal, que é a mente, ele fica mais ao sabor desses três elementos aí, que é o mineral, o vegetal e o animal. E eles aí estão aí na briga de quem predomina nesse homem, né?
Nessa característica animal, o fator mente dá o combustível chamado desejo, que altera bastante a relação da necessidade associada ao prazer pela obtenção e o sofrimento pela ausência daquilo que se quer obter. Ou seja, o homem ele sofre para obter e sofre porque vai perder. O homem deseja dessa forma não consegue ser o que de fato deveria ser, ou seja, senhor de si mesmo, em total harmonia com o plano divino. Ele está ainda em processo de evolução. Ele não dominou essa arma poderosíssima que é o poder do pensamento que ele possui, que é aquilo que prende ele e aquilo que vai libertá-lo. Então, o poder do pensamento. E o desejo é esse poder que é a vontade, vamos dizer assim, grosseiramente falando, a vontade, o outro lado mais denso que representa a vontade é o desejo. Então, o desejo é mesclado àquilo que a gente quer obter, que é o possuir e não quer perder. Então, o homem fica circulando nisso aí, em torno desses 4 elementos, vivenciando isso aí, até que um dia a coisa vai mudar. Então, a saga do homem que tem que prevalecer acima de todas essas tendências, especialmente no que diz respeito ao animal que habita nele, né, tem um trabalho árduo nesse momento, essa fase que vai chegando, uma vez que o pensamento atrelado aos mais diferentes desejos encarcera a sua vítima, praticamente não dando quase a oportunidade de sequer ver uma luz no fim do túnel. Ele está preso àquilo que ele próprio cria como desejo, com a força do pensamento e o desejo. Porém, aquilo que está afogando o homem interno nesse mar de escuridão chega a um ponto tal que provoca o desespero e uma ânsia pela libertação. A vida como até então ocorreu já não satisfaz e vai perdendo a força cada vez mais de atrair o caminhante. Esse momento mágico vai fazer com que o cansado peregrino busque outros caminhos diferentes daquelas trilhas batidas até então. Nessa fase se vai de encontro ao ser interno. Surge ao candidato a possibilidade da senda espiritual. O homem está se preparando para construir o seu templo interno. Aí o indivíduo percebe claramente que há 2 tendências que disputam sua atenção, como a gente vai ver aqui nesse trecho de Fausto de Goethe, né? um escritor alemão. Né? É um clássico, esse Fausto é um clássico da literatura universal. Aí o trecho é o seguinte: 2 almas moram dentro do meu peito, e aí lutam por um indivisível reino. Uma aspira pela terra, com vontade apaixonada. Às íntimas entranhas ainda está ligada. Acima das névoas, a outra aspira, de certeza, com ardor sagrado por esferas onde reine a pureza. Belo trecho esse que interpreta de forma perfeita a dualidade do homem que vive esse momento, né? Ele não sabe, está perdido ainda, procurando se encontrar, procurando a luz, mas tem as 2 possibilidades, ou a terra, ou... Vai ver, sabe? Né? Tá duvidoso aí. Alice Bailey, que foi também uma membro da Sociedade Teosófica, diz em uma de suas obras: é agora possível considerar que a família humana chegou quase que em massa ao estágio do aspirante, ou seja, a humanidade agora, nesse presente momento, na quinta sub-raça, chegou a essa condição de aspirante, o estágio de investigador inteligente. Pelo menos prevalecer isso na humanidade. Não prevalece, mas é um momento realmente chave para a gente nesse sentido. O estágio do homem que tem desenvolvido sua mente e coordenado suas habilidades mentais, emocionais e físicas, exaurir os interesses pelo mundo fenomênico. Não se engane, porque a maioria da humanidade agora nesse momento ainda está numa tônica tão forte materialista, mas isso está se ultimando, porque o homem está vivendo uma agrura
tremenda. O processo que a gente está passando agora é de sofrimento muito grande, porque o homem ainda, apesar de estar nesse momento que ela fala aqui, ele está ainda dando nos estertores do mundo material. Então isso é um sofrimento profundo e a leva humana está passando por esse momento exato. E está procurando uma saída para um reino mais vasto de percepção e para uma esfera de iniciativas mais segura. Este estágio foi sempre expresso por indivíduos avançados em todos os tempos, mas nunca antes a própria humanidade esteve nessa condição. Ou seja, antigamente, muito antigamente, existiam os expoentes da humanidade que eram representados como Platão, como Buda, como Cristo e outros que são os adeptos que não conhecemos, porque também tem a grande quantidade de ocultos que não sabemos os nomes, que viveram essa possibilidade isoladamente, individualmente. Mas a nossa condição atual é de que uma grande parcela da humanidade está vivenciando exatamente isso aí. Esse estágio foi sempre expresso por indivíduos avançados em todos os tempos, mas nunca antes pela própria humanidade que esteve nesta condição. Nisto reside a maravilha da conquista passada, e nisto reside a hora da oportunidade presente. Então nós estamos numa possibilidade grande agora. O que até agora foi exposto foi com o intuito de mostrar que a busca do caminho espiritual é o objetivo de nossa existência, ou seja, obter a consciência no caminho de regresso à nossa morada divina, e que, com essa conquista, possamos auxiliar o irmão que vive necessidade nesta vida de ilusões. Então, o objetivo, é evidente, de nossa busca espiritual não é uma coisa para consumo próprio, não. Ela tem uma finalidade, e essa finalidade é exatamente dar a mão, estender a mão àquele que precisa também do nosso auxílio para chegar ao que nós estamos abrindo caminho também. Isso faz parte do processo da própria vida. A hierarquia que existe por trás da nossa existência, ela trabalha sem limites para que isso possa ocorrer. A vida só existe porque existe essa hierarquia por trás de toda essa realidade, essas inteligências que proporcionam isso que nós vimos aqui agora. Então, na literatura teosófica existem algumas obras maravilhosas que inspiram e instruem o candidato à senda espiritual. Dentre elas, podemos citar Luz do Caminho, um livrinho pequeno que tem aqui, mas que de uma profundidade tremenda, de Mabel Collins. A Voz do Silêncio, de HPB, Aos Pés do Mestre, por Krishnamurti, etc. Tem muitos livros bacanas. A Voz do Silêncio, de HPB, é uma pérola de sabedoria. Nela, a autora juntou textos extraídos dos livros tibetanos de Dzyan, especificamente do livro dos Preceitos Áureos, uma coletânea de ensinamentos para os que buscam a senda. A Voz do Silêncio contém ensinamentos para o candidato muito avançado na senda espiritual. A ele é apresentada a possibilidade de seguir a senda aberta ou a senda fechada. Bom, essa senda aberta é realizada pelos Pratyeka Budas. E o que são Pratyeka Budas? São aqueles que almejam a libertação através do Nirvana. Aí você perguntaria, a finalidade da libertação não é agir em prol da humanidade? Isso seria considerado um ato egoísta? Fica a pergunta no ar. Mas isso é uma fase muito avançada da nossa humanidade. São seres muito evoluídos, já, de um profundo entendimento, e eles almejam a libertação no Nirvana. A senda fechada é realizada pelos Budas de compaixão, aqueles que optam por permanecer nesse mundo de sofrimento, adiando o merecido Nirvana para auxiliar os irmãos no caminho da libertação. Aí já são trechos da obra de HPB, A Voz do Silêncio, que eu escolhi aqui alguns para ir mostrando assim a profundidade e a beleza dessa obra
que temos aqui. Diz o mestre: as sendas são 2, 3 as grandes perfeições, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore do conhecimento. A falsa erudição é rejeitada pelos sábios e espalhadas aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. Em outra parte diz: procura as sendas, mas olha nu, ser puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes de dar o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma. A doutrina do olho, a doutrina do coração. Em outra parte: afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos. Eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, santuário das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno. E tendo-o procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda. Em outra parte diz: a falsa erudição é rejeitada pelos sábios e espalhada. Eu já li, né? Não. É porque é a repetição. É espalhada pelos ventos da boa lei. A roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. Aí continuando: a doutrina do olho é para a multidão. A doutrina do coração é para os eleitos. Os primeiros que seguem a doutrina do olho repetem orgulhosos. Vejam, eu sei. E os últimos da senda do coração, da doutrina do coração, aqueles que humildemente têm colhido, confessam em voz baixa: assim ouvi. Aí, uma outra parte: vês bem, Lanu, esses portais levam o aspirante a cruzar as águas para a outra margem. Cada portal tem a chave de ouro que o abre. E essas chaves são... Aí aqui ela vai elencar essas 6 chaves, que são Dana, a chave da caridade e do amor imortal. Shila, em sânscrito, a chave da harmonia nas palavras e nos atos, a chave que equilibra a causa e o efeito, não deixando mais espaço para a ação kármica. Kshanti, a paciência suave que nada pode alterar. Viraga, ou Vairagya, indiferença ao prazer e à dor, a ilusão vencida, somente o percebimento da verdade. Virya, a energia indômita que abre o seu caminho para a verdade suprema, erguendo-se acima das mentiras terrenas. Dhyana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva ao Naujó, que é o candidato, né, o ser puro, aquele que busca a pureza, né, o santo, para o reino de Satya, que é a existência, né, a seidade, o eterno, e para a sua contemplação sem fim. Prajna já é o último nível, porque isso é uma sequência em que cada uma delas vai sendo preenchidas pelo candidato. Prajna culmina com a sabedoria, cuja chave faz do homem um Deus, tornando um Bodhisattva, aquele que vai poder auxiliar os outros homens a chegar a essa condição. Filhos de Dhyanis, os Dhyanis Budas. Né? E aqui, que fala aqui, passa no trecho que eu falei, que fala das 3 vestes glorificadas. Nimanakaya, que não utiliza mais o corpo físico e o câmico. O câmico é do desejo, da vontade, do desejo, desculpe. Sambhogakaya, que é o estágio intermediário entre
o Nirmanakaya e o Dharmakaya, que já antecipa algo do estado nirvânico. E o Dharmakaya, que é o estado nirvânico absoluto, aquele que busca a meta, ele entra nessa condição de Dharmakaya. Então, esse Nirmanakaya, o Sambhogakaya e o Dharmakaya, eles estão em conformidade com os três aspectos divinos. O Nirmanakaya, ele vai ser não tendo mais corpo físico, nem o corpo de desejo, que é aquele que nós construímos, que nós, depois, pós-morte, vai ter que ser, vamos dizer assim, como é que chama? Desintegrado no processo pós-morte no Kama Manas. Ele não possui isso mais, ele conquistou uma condição tal que essa realidade não existe mais para ele. Mas ele permanece nos planos sutis, depois disso aí, em auxílio à humanidade. E qual seria a diferença basicamente do Nirmanakaya para o Sambhogakaya? Né? O Sambhogakaya, ele tem a mesma condição do Nirmanakaya, só que ele ainda é mais avançado, mais sutil. E ele, como diz aqui, ele antecipa algo do estado nirvânico, ele já vivencia isso na própria realidade da perceptiva dele como consciência. Ele já está mais que um pé dentro ou fora do nirvana mesmo, propriamente dito. E o Dharmakaya é aquele que se entregou ao estado nirvânico absoluto, né? Então essa obra, eu acho de uma riqueza profunda, ela é uma obra para uma vida, você passar a vida toda, ela é de cabeceira, é para estar aqui, ó, do lado da sua cama, estudando ele, lendo e se instruindo com essa preciosidade, que é o último presente que Blavatsky deu para a humanidade depois. Olha o tamanhozinho da obra. E essa parte aqui, porque tem ainda a introdução que é dada, falando sobre Fernando Pessoa, que é a pessoa que traduziu esse livro, que é um grande poeta português. E a literatura, isso aqui, traduzida por um poeta como Fernando Pessoa, você imagina a riqueza desse texto pela tradução que ele fez, né? Então isso aqui é uma preciosidade verdadeira. Gente, isso aí eu consigo passar para vocês. Obrigado.